Então, depois dessa interrupção breve, nós voltamos ao poema. Nós temos aí pessoas entrando. Só um minuto. Permitir. Ok. Então, como eu falava aí, né? Então nós vamos aí para os comentários. Então, de novo, nós estamos diante de um soneto. A deusa Fama, que eu falei para vocês lá no início, né? Muito importante. Empresta aí ao poema realmente o elemento atual da época, né, que era o neoclassicismo. Então nós temos a exportação na última linha do primeiro quarteto, a ideia da exportação, né? Ele está falando de algo que realmente era ligado ao seu métier. Então ele está dizendo aqui: eu também sou importante nesse processo aqui de crescimento do Ceará. Aí nós temos aqui no final do segundo quarteto, pessoal, a presença de um trocadilho, né? E tem o que não tinha Fortaleza. E tem o que não tinha Fortaleza. Nós podemos ler em duas direções, né? Primeiro nós temos o impérbato. Fortaleza tem o que não tinha. Essa é uma primeira leitura. A segunda, Fortaleza de fato agora tem o que não tinha. Fortaleza. Antes Fortaleza tinha só esse nome, mas Fortaleza mesmo não tinha, não possuía. Então aí você tem esse trocadilho. De novo, esses trocadilhos são marcas, pessoal, da estética barroca, não é? Nós tínhamos inclusive o barroco se dividia em cultistas, né, e conceptistas. Os cultistas gostavam muito de trocadilhos, hipérbole, antíteses, todos aqueles jogos de palavras, né? Gente, desculpem aqui, eu cometi um lapso aqui nessa divisão. Peraí. Onde é que nós estávamos nesse? Pronto. Então é isso. Nesse final desse segundo quarteto, tem o que não tinha Fortaleza. Você tem esses jogos de palavras aí. Fortaleza tem hoje o que não tinha, quer dizer, vários elementos que foram incorporados pelo governante. Mas você também pode ler desse sentido aí, Fortaleza remetendo a um substantivo, né, a um atributo, a um valor que Fortaleza não tinha. Só tinha no nome, mas Fortaleza mesmo não tinha. Depois nós temos aí, pessoal, a referência no final do último terceto, a altamente, aliás, no final, no começo, pessoal, no início. Deixa eu só consertar logo isso, porque senão depois eu esqueço e mando para vocês no início isso aqui é a chamada aula, a verdadeira live, né, que eu estou produzindo, né, do primeiro terceiro, não é do último. Então aqui a referência, não é, ao altamente. Altamente é uma palavra muito cara àquele momento do iluminismo, né? A questão da razão. Vocês vão lá para a Europa, vamos lembrar da figura do déspota esclarecido, né? Então o governante que agia segundo os ditames da razão, né? Depois vai vir o romantismo e vai colocar a emoção sobre a razão, né? Então essa referência a altamente, pessoal, né, tem o mesmo valor do esclarecido no poema anterior que nós vimos, né? Então, de novo aí uma marca da estética neoclássica, questão do iluminismo. Outra coisa que eu coloquei aqui, o tom laudatório, né? Então nesse tom laudatório ele vai enumerando várias realizações do governante e ele chega mesmo a dizer coisas hoje soam até hilárias, né? O cidadão é elogiado porque instalou um chafariz, né? Instalou um chafariz quando deveria ser uma coisa
de só menos importância, né? Então, nesse esforço de louvor ao governante, o autor segue enumerando alguns dos feitos, incluindo a instalação de um chafariz, né? O que me faz lembrar daquele político que não tem nada que mostrar às vésperas da eleição, né? Então ele vai lá e corta a fita de um poste de eletricidade, né? Foi a realização dele do governo, foi colocar aquele poste lá naquela rua, né? Era um poste de madeira, ele trocou por um poste de concreto. Então, em outras palavras, gente, não exageram os críticos que não enxergam grandeza de Éstor, grandeza de inspiração, né? São poemas, às vezes, que versam sobre o nada, né? Sobre coisa nenhuma ou coisa de menor importância. Por isso mesmo, gente, o Silvio Júlio de Albuquerque Lima, que foi um grande pesquisador que faleceu em 1984, Silvio Júlio de Albuquerque tem vários estudos sobre a cultura do Ceará e de vários outros locais do Brasil e das Américas. É um cidadão a ser um grande intelectual. Foi historiador, professor, ensaísta, jornalista, filólogo, poeta e contista, né? Então ele diz o seguinte a respeito, gente, da poesia do Pacheco Spinoza: sonetos, décimas, vários tipos de composições que deixou referem-se às coisas do Ceará. É pena que estes acontecimentos não fossem os da sociedade, porém os do governo. Em vez de cantar as praias batidas de vagalhões, o homem gelidamente atravancava o Parnaso com décimas e sonetos sobre um chafariz. Ele tem um outro soneto, pessoal, que está no texto de vocês. Eu não quis sobrecarregar os slides, porque vocês têm esse texto. É um texto especificamente falando sobre a inauguração de um chafariz. Inclusive, esse soneto é um dos raros poemas do neoclassicismo cearense que você tem uma ligeira alusão ao pastoralismo, né? Então vejam lá esse soneto, que é especificamente sobre a inauguração desse chafariz. Certamente o mesmo que aparece nesse poema que acabamos de ver. O segundo poeta, pessoal, Castro e Silva, que dá nome a uma rua muito famosa, né? A rua que nasce na Catedral Metropolitana e termina no cemitério, né? São João Batista. Então, Castro e Silva era um padre, né? Chamava-se Antônio de Castro e Silva. O pai dele era um militar e nasceu em 21 de dezembro de 1787, faleceu em Fortaleza em 13 de julho de 1862, vítima da cólera, né? Ou do cólera, acho que é do cólera, eu acho que eu vacilei aí. Pertenceu à congregação do Oratório da Casa de Madre de Deus, em Pernambuco. Foi capelão do governador Sampaio, né? Pessoa responsável pelos eventos religiosos. Em 1825 foi arbitrariamente preso, o que o levou a escrever uma resposta ao manifesto de Conrado Jaconien Maia, ex-comandante das armas do Ceará. Escreveu odes, aqui infelizmente eu vou ter que reduzir aqui para poder ler. Escreveu odes e sonetos, né? Odes e sonetos. Aqui, pessoal, uma visão aí, né, da rua Castro e Silva, o início e o final, né, da rua. Há um trabalho muito interessante, pessoal, de um historiador que já faleceu. Ele pretendia lançar uma coleção de livros chamado A História do Ceará Passa por Aqui, em que ele ia falando sobre as personalidades que dão nome às ruas principais. Eu tenho o livro 1, acho que foi o único que saiu antes do falecimento dele, né? Eu não sei se é de Rogaciano Leite. Bom, eu tenho esse livro ali, mas para que vocês saibam, né? Que até pretendo escrever um cordel sobre principais logradouros de Fortaleza, falando sobre as personalidades, né? Personagens também desconhecidos. Lá na Praça da Lagoinha, gente, existe um busto para um jovem
O sobrenome dele é Jucá. Ele salvou várias crianças ali naquele hospital lá, né? Não é hospital, onde nascem as crianças, gente. Me ajudem aí. Maternidade, né? Aquela maternidade César Caldas, que está lá na Praça da Lagoinha. Então na década de 50 ele passava e houve um incêndio ali. Ele entrou e salvou várias crianças, mas acabou morrendo. Então há uma estátua, há um busto dele na cidade e quase ninguém sabe da história desse rapaz. Eu pretendo resgatar isso num cordel. Bom, então, gente, um poema do autor, né? Este obséquio, Senhor, que vos envia, meu ânimo fiel, curto parece, mas quem o pouco que possui oferece, se mais tivera, muito mais daria. Sobre singelas mãos não se avalia a oferta pelo vulto que aparece, que então a aceitação for interesse, vício que nunca em vós haver podia. Bem sei que de meus versos a humildade subir não posso àquele desempenho, a que a minha afeição me persuade. Mas uma salvação, vou ter que reduzir aqui de novo, mas uma salvação convosco tenho, saber que a vossa cândida vontade mais preza um dom de amor que de alto engenho. Bom, esse poema, pessoal, primeiro ele qual esfinge, decifra-me ou te devoro. Ele te obriga a parar e ler várias vezes, reconstituir as frases. O que é que ele está querendo dizer com isso? Tudo é um jogo de cena, pessoal. A relação do apadrinhado com o seu padrinho, né? Então eu escrevo um poema para te elogiar, mas não, esse poema não é por conta daquilo que tu me deste. Não quero parecer interesseiro. Tu também não me ajudas para receber de mim um poema. Não é isso. Tu fazes pela tua bondade, não por querer algo de volta, não é? E aí fica esse jogo de cena, né? Esse jogo de cena aí. O Fernando Pessoa, né? No livro dele chamado Mensagem, ele diz logo, ele põe isso aqui por terra. Ele diz: os deuses vendem quando dão. Vocês já escutaram essa frase certamente numa música do Skank. Quem curte Skank, né? Os deuses vendem quando dão. Quer dizer, os deuses não dão nada de graça. Eles dão para receber o louvor da parte daquele que ele abençoou, né? Ele vai na contramão do que esses jogos de palavras aqui tenta vender para nós, né? Então eu te ofereço o poema, mas não em paga do que tu me deste. Tu recebes o poema, mas não como em troca do que tu me deste, porque tu me deste de graça. Porque, né? Então bem sei que de meus versos a humildade subir não pode àquele desempenho a que a minha afeição me persuade, né? Eu daria muito mais, a minha gratidão é tanta que eu te daria uma coisa muito maior ainda, mas infelizmente eu sou pequeno, hein? Sou incapaz de escrever para ti algo do tamanho do teu merecimento. Mas aí, pessoal, tem um trunfo. Mesmo eu sendo pequeno, mesmo produzindo uma obra abaixo do que tu mereces, eu tenho um trunfo comigo. Mas uma salvação convosco tenho, saber que a vossa cândida vontade mais expressa um dom de amor que de alto engenho. Então, não importa se teu poema é pequeno, o importa é o amor que tu trazes, né, nessa oferta que me dás. Então observe que aqui é puro barroco, pessoal, né? Um barroco cultista, aquele barroco que fala sobre coisa nenhuma, não é? O conceptista valorizava o conteúdo, o cultista é um jogo de palavras. Então é quase um enigma, né? Um poema enigma aqui para você desmontar, perceber, não é? Então nós estamos novamente diante de um soneto, o único que conhecemos escrito. Vou aumentar aqui o tamanho. Estamos novamente diante de um soneto, o único que conhecemos escrito por Castro e Silva. Nota-se, quando comparado com o soneto anterior, que Castro e Silva tinham um maior domínio da forma,
Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, esse vacilo, né, na escrita. Ok? Voltando. Então, como eu dizia, Então, comparado com o soneto anterior, pessoal, você observa que ele domina os malabarismos da linguagem, né? Os jogos de palavras, o texto dele, se você contar aí as sílabas poéticas, então tudo direitinho, a rima também, né? Você não tem críticas quanto à técnica. Ele tinha o maior domínio da forma, mostrando maestria nos decassílabos e na oração, ou seja, na fluidez com que o poema se desenvolve. O tema, no entanto, é novamente pouco poético, limitando-se ao louvor da autoridade, no caso o governador Sampaio, o bom mecenas, né? Que o fez capelão, que deu a ele uma função ali, né? Daí que todo o adorno retórico, esse jogo de palavras, não esconde a pequenez do estro. O poema aparece apenas como retribuição por alguma benesse recebida das mãos do governante. Certamente o cargo, a função de capelão. E o poeta, fingindo humildade, mostra que sua obra é pequena para tal ato de grandeza. Gente, isso é tão antigo quanto o tempo. Os poetas fazem isso há muito tempo, não é? Essa ideia de fingir-se pequeno. Na verdade, isso é um jogo aqui. Ele não se sente pequeno coisa nenhuma, né? Ele está se sentindo muito grande aqui. Ele finge essa humildade, é uma humildade totalmente fingida. Apressa-se, no entanto, a afirmar que mais daria em agradecimento se mais tivesse. A salvação dele é que o outro não está interessado em coisas grandes, não é o engenho, né? Outra palavra cara, pessoal, isso ele arranca de Camões, tá? Engenho era uma palavra muito cara à poesia de Camões, ele usa o tempo todo, né? Essa ideia do intelecto, né? Do engenho. Lembrem, o Camões é classicista, é do classicismo, né? E ele é neoclássico, então essas escolas literárias, mesmo que afastadas no tempo, elas dialogam, né? Uma do século XVI, a outra aqui do século XVIII, né? Bom. Subindo. Outra urgência do poema é informar que é oferecido sem esperar nada em troca, né? Vou tirar essa palavra poema que está repetida aí. Sem esperar nada em troca. Sobre força de impedir que seu gesto de bondade se confundisse com interesse, né? Então toda essa troca aí, no final, novamente reforçando a humildade de seus versos, o poeta mostra que a grandeza da oferta, ou seja, de seu poema ao governante, se revela por ser um gesto de amor. É aí que está a grandeza dele, né? A hipérbole, tão comum em versos neoclássicos, também é utilizada no poema, como se vê no verso: bem sei que de meu verso a humildade, em vez de bem sei que a humildade, né? Hipérbole de não, gente. É hiperbatu. Isso aqui eu tenho que ajeitar. O hiperbatu, né? Hipérbole não. Hipérbatu é a inversão, né? E aí eu já... né? Conserto logo aqui essa parte de cima, né? Bom, salvar, senão não adianta de nada. Como eu falei, pessoal, o poema tem algo de camoniano, né? No tocante ao léxico é importante lembrar. Oh, meu Deus, Jesus, eu vou passar o tempo todo consertando aqui. Isso aqui, pessoal, eu produzo de madrugada, às vezes é a hora que o meu menino me dá sossego. Na hora que eu parei a aula, eu fui lá pedir, que estava lá assistindo uma TV muito alta, estava me perturbando. Mas é assim mesmo. Mas voltando para cá, pessoal,
como eu disse para vocês, a essa aproximação, né, com Camões através dessa palavra, mas também você tem esses jogos de antítese aí, né? A grandeza do governante versus a pequenez do poeta. É só verem, o amor é fogo que se arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então esses jogos de antítese eram próprios, né, no Camões, que foi também e já antecipava o que viria depois, o barroco, né? Assim como o Bocage antecipa o romantismo, o Camões vai antecipar o barroco. Tem alguns elementos dele que já estão, que serão trabalhados depois na escola que se segue a ele. E finalmente, pessoal, chegamos no último poeta que eu trouxe, que é o Costa Barros, que também é nome de rua, né? Pedro José da Costa Barros Júnior nasceu em Aracati em 7 de outubro de 1779 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de outubro de 1839. Então ele foi político, pessoal. Vocês vão ver aqui, chegou inclusive a ser governante do Ceará. Na época não se chamava assim, né? O Ceará não era chamado de estado, era chamado de província, e o governante era chamado de chefe da província, né? Então ele foi chamado para representar o Brasil junto à corte portuguesa, para ir para Lisboa e lá organizar a Constituinte Portuguesa. Portugal já pressentia que o Brasil estava prestes a se separar, então ele queria fazer essa aproximação, mas ele não foi. Ele permanece no Rio de Janeiro trabalhando pela independência do Brasil. Então observe que assim como lá no arcadismo mineiro, né, nós tivemos uma predominância dos inconfidentes, né? Aqui nós temos também a predominância de poetas que lutam pela independência do Brasil. Foi eleito para a Constituinte Brasileira em 1822. Né? Essa Constituinte Brasileira ela foi depois fechada pelo Dom Pedro I. Dom Pedro I impõe uma carta, ele fecha a Constituinte e autoritariamente impõe uma carta, né? Ele assina uma carta lá com os seus amigos produzem e ele assina. Então quando essa Constituinte foi dissolvida, ele recebe o cargo de ministro da Marinha do Império, né? Em 1824 assume a presidência do Ceará. O que está acontecendo nesse período, pessoal? Aquele levante que ficou conhecido como a Confederação do Equador. Aqui dois grandes líderes foram Pereira Filgueiras e o Tristão Gonçalves. Então ele, se vendo ameaçado, ele aconselhado, né, ele parte para o Rio de Janeiro. E quando a Confederação do Equador foi sufocada, né, os líderes presos e assassinados, ele retorna e continua na função de presidente da província. Escreveu odes, um ditirambo e uma cantata, que eram também ditirambo e a ode eram fórmulas que vinham lá da Grécia Antiga, né? Poemas, a ode é um poema de louvor principalmente ao deus Baco, né? Havia festivais de ditirambos na Grécia, né? Um de seus poemas foi incluído numa obra muito famosa daquele período, que foi chamado Florilégio da Poesia Brasileira. Então, apontando a grandeza do autor. Então, aqui um trecho da Rua Costa Barros, pessoal. Rua Costa Barros. Aqui os fundos do Colégio Militar, né? Então essa rua ela vai ali cruzar mais um pouco à frente com a Dom Manuel, né? Quem começa a assistir minha aula agora pensa que é uma aula de turismo, né? Então, gente, um poema dele é uma ode pindárica, né? É um tipo de poema que vem lá da Grécia Antiga, formado por essas divisões aí, né? Então você tem estrofe, antístrofe e epodo, né? Eram as divisões. Quase todos os gêneros poéticos de fôlego eles tinham subdivisões. Você tem a epopeia, você tem a divisão, né?
Você tem lá a parte lá da exposição do tema, você tem a parte lá de agradecimento, não é? Que é a chamada oferecimento. Tem a parte também que você se dirige às musas, pede a ela inspiração. Toda essa é a parte introdutória. Depois é que vem a narração e fecha com a conclusão, com o arremate. Então vamos lá. Aos heróis Lusângulos. Ele cria aqui um neologismo misturando os Lusíadas e os ingleses. Do sacrossanto monte despregando as lisas brancas asas pressurosa, baixa celeste musa, do fogo que o vate de Venusa, com que de Elpino a mente estrepitosa, dos heróis a favor foste inflamando, benigna hoje me assiste, hoje me inflama, com o teu divino facho. Então você observe, gente, que é um texto, primeiro de fôlego, né? Longo. Isso aqui é um minúsculo fragmento. Ele é imenso, esse poema. Segundo, pessoal, um texto todo que precisa de notas de rodapé, porque ele vai falar de figuras ligadas à mitologia, né? Então, o Sacrossanto Monte, que seria isso, não é? A musa, com M maiúsculo. O Vate, a Venusa. Quem é essa Venusa, né? É o Pino. Todos são personagens ligados à mitologia, ok? O divino facho, né? Tudo a minha alma alteia ardente chama, guia-me a foita mão que as cordas fira e transporta